Olá, boa tarde, olá, oitavo ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam cuidando dos seus entes queridos, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, por isso nossas aulas presenciais foram suspensas, mas o conhecimento ele não pode parar, o conhecimento ele tem que continuar e por isso nós estamos começando hoje nossa primeira aula de língua portuguesa online. Falaríamos hoje sobre predicado, mas eu estive pensando que é melhor que nós não falássemos sobre predicado hoje, porque existem outros conteúdos, outros assuntos que servem como pré-requisito para uma melhor absorção do conhecimento sobre predicado. E esse assunto, nós estudamos no ano passado, que foi predicação verbal, ou seja, transitividade verbal. Como nós estudamos no ano passado, eu não sei como está a memória de vocês, eu não sei como está o conhecimento de vocês a respeito desse assunto, eu preferi voltar com esse assunto, até mesmo porque o módulo de vocês, ele traz um pouco sobre esse assunto, não como forma de apontamento, mas como forma de exercícios. E aí vocês poderiam ter esquecido esse conteúdo, esquecido esse assunto, e eu achei pertinente que nós relembrássemos. Não é apenas uma revisão, isso aqui é um assunto que eu vou cobrar nas próximas avaliações, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre predicação verbal, sobre transitividade verbal. O verbo você já conhece, né? Porque vocês já estudaram sobre verbo lá no terceiro ano do Fundamental 1, lá no quarto ano, provavelmente lá no sexto também. Verbo é um assunto que vem se repetindo durante todos esses anos e vai continuar se repetindo. Um assunto muito importante. Você já sabe identificar um verbo. O verbo é a palavra que se flexiona em tempo, em modo, em pessoa e pode indicar uma ação, um estado, uma característica ou fenômenos, logicamente, que fenômenos da natureza, certo? Então, e verbos também se conjugam. Existem verbos que não se conjugam em todos os tempos e todos os modos, que são os verbos impessoais, mas a grande parte dos verbos se conjuga. Certo? E hoje vamos estudar algumas peculiaridades desses verbos dentro da oração, porque os verbos são muito importantes dentro do enunciado, principalmente dentro do predicado, principalmente em relação à informação que se tem a respeito do sujeito. Por isso que vamos estudar hoje sobre transitividade verbal. Vocês já sabem, por exemplo, que o verbo que estudar é um verbo, porque você pode conjugar, é uma ação, e você pode conjugar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. O problema é que, dentro do enunciado, alguns verbos eles têm significação completa e outros verbos não têm significação completa. Vamos pegar, por exemplo, o verbo nascer. Se eu chego para vocês e digo, a criança nasceu, vocês vão entender a ação do verbo. Que nasce, a criança nasceu, é uma informação completa, o verbo não precisa de complemento. Eu posso adicionar informações periféricas, um adjunto de adverbial de tempo, de lugar, mas não necessariamente é o complemento de um verbo, que o verbo nascer ele não precisa de complemento, quem nasce, nasce. Assim, da mesma forma como o verbo acordar. Se eu digo que eu acordei cedo hoje, então, acordei é do verbo acordar. Eu acordei, tu acordaste, ele acordou, nós acordamos, nós acordastes, eles acordaram. Acordar é um verbo. E não precisa de complemento. Se eu falar que eu acordei cedo, vocês vão entender a ação do verbo. Vocês não vão me perguntar acordou de quê, né? Vocês não vão me perguntar informações a respeito da ação do verbo. O verbo tem significação completa. Ao contrário, por exemplo, do verbo amar. Se eu chego para vocês e digo, pessoal, eu amo. Vocês vão perguntar, ama o quê? Porque quem ama algo, ama alguém. Então o verbo amar, por exemplo, ao contrário do verbo nascer, o verbo amar ele precisa de uma complementação. Ele precisa, o seu interlocutor, a pessoa com quem você fala, ele precisa saber o que é que você ama, quem você ama. Por isso é um verbo que precisa de complemento. Então, eu acabei de listar para vocês 2 tipos de verbos. Os verbos que não precisam de complemento e os verbos que precisam de complemento. Os verbos que não precisam de complemento são chamados de intransitivo. Esse é um prefixo de negação, ou seja, ele quer dizer não transitivo, ou seja, ele não pede complemento. Essa transitividade tem a ver com a complementação, ele é intransitivo, ele não pede complemento. Ao contrário do verbo amar,
Quem ama algo, ama alguém. Portanto, amar é um verbo transitivo, ou seja, ele pede complemento. Então, verbos que não pedem complemento são chamados de intransitivos. Os verbos que pedem complemento são chamados de transitivos. Aí eu tenho dois tipos de verbos transitivos. Eu tenho aquele verbo transitivo que se liga direto ao seu complemento. Como, por exemplo, novamente, eu amo, vou pegar a frase com o verbo amar. Eu amo maçã. Amo é do verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, nós amais e eles amam. Quem ama algo, ama alguém. Na oração, o que é que eu amo na oração? Maçã. Maçã é o complemento do verbo amar. Se maçã é o complemento do verbo amar, a gramática vai chamar maçã de objeto. O que é um objeto? Objeto é o complemento de um verbo. Objeto é o complemento de um verbo. O complemento de um nome se chama complemento nominal. O complemento de um verbo se chama objeto. Então, se o verbo é transitivo, ele precisa de um complemento. E o nome desse complemento se chama objeto. Certo? Portanto, o verbo transitivo é um verbo que precisa de complemento. Só que esse verbo é transitivo direto, porque o verbo amar, ele se liga direto ao seu complemento. Maçã. Quem ama algo quer que eu amo maçã. Eu não tenho nenhuma palavra aí no meio do verbo e no meio do objeto fazendo esse intermédio. O verbo se liga diretamente ao seu objeto, portanto é um verbo transitivo direto. E o objeto é um objeto direto. Ao contrário, por exemplo, do verbo gostar. Se eu chegar para vocês e falar, pessoal, eu gosto, o que vocês vão me perguntar? Gosta de quê? Porque quem gosta de algo, gosta de alguém. Eu posso gostar de perninha, eu posso gostar de futebol, meu Vitória, logicamente. Eu posso gostar de estudar, eu posso gostar de maçã, por exemplo. Então, quem gosta de algo, é um verbo transitivo. Agora, observe a diferença do verbo gostar para o verbo amar. Os dois são transitivos, mas a diferença é que quem gosta de algo. Ou seja, que eu gosto de maçã, gostar é o verbo transitivo e maçã é o objeto. Mas entre gostar e amar e maçã, eu tenho que ir no meio o de, que é uma preposição. Lembrando a vocês, as preposições, vocês já viram falar das preposições. Preposição é a classe de palavras que liga termos pequenos dentro de uma mesma oração, que liga termos de uma mesma oração. E aí eu tenho as preposições, os exemplos delas principais: de, da, do, para, com, a, ao, até, por, pela, pelos, em, na, no. Eu tenho essas preposições, eu tenho muito mais, mas eu tenho essas que são as principais. Então, se eu tenho alguma dessas palavras entre o verbo e o objeto, e essa palavra, essa preposição, se ela for obrigatória, eu tenho, portanto, um verbo transitivo indireto. Ou seja, em suma, o verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Ele vai ser direto se no complemento desse verbo eu não tiver nenhuma preposição no meio do verbo e do objeto. E o verbo transitivo indireto é quando eu tenho um verbo que precisa de complemento e no meio desse complemento, entre esse complemento e o verbo, eu tenho uma preposição. Eu posso ter um de, eu posso ter o da, eu posso ter o com, eu posso ter um a, eu posso ter um ao, eu posso ter um para. Portanto, se eu tenho alguma dessas preposições entre o verbo e o seu complemento, eu tenho um verbo transitivo indireto. E o complemento, que a gente chama de objeto, vai ser o objeto indireto. O complemento segue a lógica do verbo. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto é indireto. Deu para entender? O verbo transitivo é um verbo. Verbo transitivo são verbos que precisam de complemento. Tá bom? Verbo transitivo direto são verbos que precisam de complemento sem a preposição. E verbo transitivo indireto são verbos que precisam de complemento com a preposição. Agora também eu tenho uma outra modalidade de verbo, que é o verbo que precisa de dois complementos. Eu tenho um verbo transitivo direto e indireto que eles só precisam de um. Mas quando eu tenho um verbo que precisa de dois complementos, eu tenho um verbo bitransitivo. Um verbo bitransitivo é o verbo que precisa de dois complementos. Um com preposição obrigatória e outro sem preposição obrigatória. Por exemplo, Daniel explicou o assunto para Ellen. Daniel é o sujeito. Quem explica algo.
que foi que eu expliquei? O assunto. Portanto, explicar precisa de complemento. O que foi que porque quem explica algo. Se eu falei, gente, eu expliquei, vocês vão me perguntar, explicou o quê? Eu expliquei o assunto. O assunto é o objeto. Entre o verbo explicar e o objeto assunto, eu não tenho preposição. Portanto, é o verbo transitivo direto. Só que, se eu explico algo para alguém. O que foi que eu expliquei? O assunto. Mas eu preciso ter alguém para eu explicar o assunto. Para quem eu expliquei o assunto? Para Ellen. Então, Ellen é o outro complemento do verbo, ou seja, Ellen é o outro objeto. Só que desse objeto, eu tenho aí quem? O para, que é uma preposição. Portanto, eu tenho um objeto indireto. Ou seja, eu tenho um verbo que precisa de dois complementos. Um complemento sem preposição e outro complemento com preposição. Ou seja, é um verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Certo? Pronto, eu espero que vocês tenham entendido que eu tenho um verbo intransitivo, que não precisa de complemento, que eu tenho um verbo transitivo, que é quando eu preciso de complemento, e esse verbo transitivo vai ser direto, quando eu não preciso de preposição, e indireto, quando eu preciso de preposição. E eu tenho também o verbo bitransitivo, que é um verbo que precisa de dois complementos, um com preposição e outro sem, que é o verbo transitivo direto e indireto. Agora, eu tenho também um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É um verbo que não pede o objeto, ou seja, é um verbo que não precisa de complemento. O que vem depois dele é uma característica, é uma qualidade, é um defeito, ou então é um estado atribuído ao sujeito. Por exemplo, na frase Fernando é inteligente. Fernando é o sujeito, logicamente, né? Porque quem é inteligente é Fernando. É do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. E inteligente é uma característica atribuída a Fernando, que é o sujeito da oração. Essa característica eu chamo de predicativo. E é um predicativo do sujeito, que é uma característica atribuída ao sujeito Fernando. E é o verbo de ligação, porque ele está ligando Fernando, que é o sujeito, ao seu predicativo, que é inteligente. Quais são os verbos de ligação que eu tenho? Ser, estar, ter, em alguns casos, ficar, permanecer, continuar, andar. Esses verbos, em alguns contextos, não em todos os contextos, eles podem ser verbos de ligação. Por exemplo, eu ando doente esses dias. Ando é do verbo andar, mas nesse caso eu tenho estado doente esses dias. Então, doente é predicativo do sujeito, que atribui ao sujeito uma característica, um estado, né? E andado é o que? É um verbo de ligação. Ok? Então, tem um predicativo do sujeito, que é quando eu tenho uma característica atribuída ao sujeito. Bom, isso só vai acontecer quando eu tiver com um verbo de ligação. O verbo de ligação ele é diferente do verbo transitivo. Ou o verbo transitivo a gente pode chamar de significativo também. Por que o verbo transitivo? Porque o verbo transitivo ele é um verbo que não pede predicativo do sujeito, não necessariamente. Eu posso ter um predicativo, mas esse predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. E aí que eu vou explicar a diferença. O predicativo do sujeito é quando essa característica está ligada ao sujeito. E o predicativo do objeto é quando essa característica está ligada ao objeto. E quando eu tenho um verbo de ligação, eu só posso ter predicativo do sujeito. Mas quando eu tenho um verbo transitivo, que a gente também chama de verbo significativo, por que verbo significativo? Porque ele é o protagonista do predicado. Por isso que eu chamo de significativo. Por exemplo, eu assisti ao filme Nervoso. Eu é o sujeito. Assisti. Quem assiste, assiste algo. O que foi que eu assisti? Ao filme. Certo? Agora, o filme é o objeto. E nervoso é o quê? Quem é que estava nervoso? Eu. Eu é o predicativo do sujeito nervoso. Tá bom? Agora, eu é o predicativo do sujeito. Agora, eu poderia dizer, eu assisti ao filme Trágico. Assistir é do verbo assistir. Eu assisto, tu assistes, ele assiste. Quem assiste, assiste a algo. O que foi que eu assisti? Filme. Filme é o objeto de assistir. Só que filme é o objeto, só que filme tem uma característica atribuída a ele. Qual é a característica? Trágico. Portanto, trágico é o predicativo do objeto. O predicativo do objeto só vai acontecer quando eu tiver... o predicativo do objeto só vai acontecer quando eu tiver um verbo transitivo. Porque o verbo transitivo é que pede objeto. O verbo de ligação não pede objeto, portanto, ele não pode ter predicativo. Ele só pode ter predicativo do sujeito e não do objeto. Entenderam? Façam atividade da página 18 e 19.
ok? E eu vou passar apontamento no livro, no módulo, e também